1969 foi o ano da conquista da Lua. 30 seconds. Forward. Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent. Pela primeira vez, o homem pisou o solo lunar. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the 1969 foi também um ano de mudanças políticas no Brasil. Homem da fronteira, creio em um mundo sem fronteiras entre os homens. Sinto por dentro aquele patriotismo aceso dos fronteiriços, que estende pontes aos vizinhos, mas não aceita injúrias nem desdéns, e não se dobra na afirmação do interesse nacional. Em período de grande tensão política, houve intensificação dos atos terroristas no Brasil, com assaltos a bancos, explosão de bombas e atentados diversos, milhares de prisões e o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. E o Brasil, nesse ano, passou a figurar na relação dos países que tiveram aviões comerciais sequestrados e levados para Cuba. O importante era fazer, entende? Para mim era de muita validade esse gol, de uma importância tremenda, um feito inédito. E no setor esportivo, houve o 1000º gol de Pelé. E houve também a classificação do Brasil para a Copa do Mundo no México. A Rádio Jornal do Brasil apresenta a história de 1969. Um retrato dos últimos 365 dias em música e informação. Color is, well, it varies pretty much depending on how you're looking relative to the zero phase point. There doesn't appear to be too much of a general color at all. However, it looks as though some of the As cores variam dependendo do modo de olhar. Assim pareceu a Lua aos dois primeiros homens que pisaram em seu solo no dia que a história já registra. 20 de julho de 1969. Shape, angularity, granularity, but every variety of rock you could find. A façanha de Michael Collins, Edwin Aldrin e Neil Armstrong foi executada a partir do lançamento da cápsula Apollo 11, impulsionada pelo foguete Saturno V. Beautiful view. Isn't that something? Bill is now unveiling the plaque. It says, "Dear men from the planet Earth." Acompanhados por centenas de milhões de pessoas que assistiram aos seus primeiros passos na Lua pela televisão, os astronautas Collins e Aldrin fizeram as primeiras explorações no solo lunar, colheram amostras de pedras, hastearam a bandeira norte-americana no satélite, fizeram fotografias e voltaram à Terra, deixando no espaço o módulo lunar. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring... Na mesma ocasião, a União Soviética mandou ao espaço a nave Lunik 15 e se espatifou no solo da Lua após algumas informações contraditórias. Supunha-se na época que a nave soviética pretendia pousar na Lua, recolher amostras do solo lunar e regressar à Terra, dirigida por controle remoto. 10, 9, we have ignition sequence start. Engines on, 5, 4, 3, 2, all engines running.
O voo da Apollo 11 foi precedido pelo lançamento da Apollo 9 e Apollo 10, que fizeram manobras com o módulo lunar, e seguido por nova façanha espacial também dos norte-americanos. Em novembro foi lançada a Apollo 12, que voou 244 horas e 41 minutos, batendo o recorde de permanência no espaço, levando os astronautas Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean para o segundo passeio do homem no satélite da Terra. Looking real good. 63 feet, 60 feet, coming down at 3. 50 feet, coming down. Watch for the dust. 46. Às 3 horas e 55 minutos do dia 19 de novembro, hora brasileira, o módulo da Apollo 12 pousou na Lua, levando Charles Conrad e Alan Bean para a nova e mais demorada exploração do satélite. Aluniçou com precisão quase absoluta, entre 213 e 243 metros da sonda Surveyor 3, lançada à Lua a 20 de abril de 1967 e estacionada no Oceano das Tempestades. Desta vez, os astronautas deram 2 passeios de duração superior a 3 horas e deixaram no satélite natural da Terra um pequeno laboratório nuclear com funcionamento previsto para 1 ano. Para a Terra, trouxeram 21 quilos de rochas e partes da Surveyor 3, além de fotografias de cenas as mais diversas da Lua. Okay, I'll smoke over the essence. The essence helium looks okay. Às 5h58 do dia 24 de novembro, a Apollo 12 desceu no Pacífico Sul, depois de ter realizado a segunda viagem de perto de 800 mil quilômetros Terra-Lua-Terra. Em 1969 foi também o ano de lançamento de várias sondas aos planetas Marte e Vênus. As sondas Mariner 6 e Mariner 7 dos Estados Unidos fotografaram Marte a curta distância, revelando a inexistência de vida no planeta. No dia 10 de outubro, a União Soviética iniciou a experiência destinada a montar plataforma espacial, lançando a nave Soyuz 6, seguida das naves Soyuz 7 e Soyuz 8, com 7 astronautas a bordo. Essa descoberta, na minha opinião, é a primeira entrada para ver como é a estrutura interna desses núcleos e desses mesons. Assim, o cientista brasileiro César Lattes comunicou uma das mais importantes descobertas do ano, um novo estado da matéria. E essas coisas que até agora eram pontos, nós vamos começar a ver como é que eles são feitos. No terreno dos transplantes, houve 3 fatos negativos. A morte do dentista Philip Bleiberg na cidade do Cabo no dia 17 de agosto. A morte do brasileiro Hugo Orlandi no dia 16 de outubro. E a morte do padre francês Boulogne um dia depois. A morte de Hugo Orlandi foi recebida com consternação por todos os brasileiros e marcou o fim da primeira fase de transplante cardíaco no Brasil. O ano científico terminou com descobertas consideradas das mais importantes. Equipe médica da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, isolou pela primeira vez um genes usando na experiência uma bactéria Escherichia coli. E em Paris, os cientistas norte-americanos Morton e Frederick Albert anunciaram no dia 4 de dezembro ter isolado pela primeira vez no mundo um vírus do câncer humano durante experiências no Hospital de Bethesda, em Maryland. Here are Edu Lobo e Elis Regina.
Em Cannes, os produtores de discos e editores musicais reuniram-se em janeiro para a realização de mais um Midem. Grandes cartazes da música popular internacional também estiveram presentes. E o Brasil foi representado por Edu Lobo, Sérgio Mendes, Os Mutantes, Chico Buarque e Elis Regina. Vamos embora, na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora. Ora vamos embora, é hora vamos embora, é hora vamos embora. Vamos embora, ora vamos embora, é hora vamos embora, é hora vamos embora. Viração virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio não, não é vapor nem avião, mas carrega tanto amor dentro do meu coração. Sou meu mestre, meu proeiro, sou segundo, sou primeiro. Reta de chegar, olha a reta de chegar. Mestre, proeiro, segundo, primeiro. Reta de chegar, reta de chegar. Meu barco é procissão, minha terra é minha igreja. Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar. Minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar. Ora vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, ora vamos embora, vamos embora. Ora, nego, vamos embora, velho, vamos embora, nego, vamos embora, velho. Vamos embora, ora vamos embora, ora vamos embora, ora vamos embora. Viração virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio não, não é vapor nem avião, mas carrega tanto amor dentro do meu coração. Sou meu mestre, meu proeiro, sou segundo, sou primeiro. Reta de chegar, olha a reta de chegar. Mestre, proeiro, segundo, primeiro. Reta de chegar, reta de chegar. Meu barco é procissão, minha terra é minha igreja. Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar. Minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar. Ora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, ora vamos embora, vamos embora. Ora, velho, vamos embora, nego, vamos embora, velho, vamos embora, nego. Vamos embora, ora vamos embora, ora vamos embora, ora vamos embora. Na religião, nem tudo foi paz em 1969. Houve conflitos durante o ano todo na Irlanda, com mortos e feridos por motivos religiosos. No Oriente Médio, por causa de incêndio criminoso na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém e na Índia. As gravíssimas nostri uffici partes, sive sacra traditio, sive ecumenica concilio. O Papa Paulo VI fez diversos pronunciamentos condenando a guerra, a violência, o erotismo e a rebeldia aos ensinamentos da Igreja. Universorum hominum pastorem ac servum servorum Dei. Em maio, o Papa eliminou 33 santos do calendário religioso e no último dia de julho foi à África. Yet we cannot fail in the duty of addressing to this extraordinary assembly. A 15 de dezembro voltou a fazer pronunciamento no Vaticano, referindo-se aos conflitos de Biafra, Vietnã e Oriente Médio e aos problemas atuais da Igreja. No Brasil, tiveram prosseguimento em 69 as divergências surgidas há poucos anos entre a Igreja e o Estado. A própria Igreja reconhece que existem dentro da organização padres ou seminaristas que estão infiltrados e que são como ovelhas negras. Mas reconhece também que eles não têm organização para... Houve prisões de padres, freiras e seminaristas, processos diversos e acusações contra religiosos. Em novembro, no Rio Grande do Sul, foram detidos dominicanos apontados como integrantes do Grupo Marighella e acusados de dar fuga a elementos procurados pela polícia, entre eles Frei Beto. Não tenho dúvida nenhuma de ordem moral contra meu filho, né? Cujas virtudes eu conheço, porque, modéstia à parte, elas foram aprimoradas. A Conferência dos Bispos do Brasil e autoridades eclesiásticas de vários pontos do país fizeram pronunciamentos em diversas ocasiões, condenando a violência policial, a tortura e as falsas interpretações de gestos e atitudes de religiosos.
terreno da liturgia, registrou-se em 1969 a modificação do rito da missa, determinada pelo Papa Paulo VI. Este ano, mais uma vez, Sérgio Endrigo foi um dos compositores mais aplaudidos no Festival de Sanremo, apesar de não ter vencido. A grande vitoriosa de Sanremo foi Zingara. Di Albertelli Riccardi, Zingara. Prendi questa mano, Zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, Zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo toccate. Ma c'è scritto che la perderò come neve al sole, si scioglierà un amore. Prendi questa mano, Zingara. Un amore, prendi questa mano, Zingara, leggi pure che destino avrò, dimmi se mi ama, dammi la speranza, solo questo conta ormai per A Constituição, meu caro jornalista, há de ser o instrumento de institucionalização dos ideais e princípios da Revolução que assegure... O ano político brasileiro vinha transcorrendo sem grandes notícias e com promessas do presidente Costa e Silva de promover a volta do país ao regime democrático, como ocorreu em sua entrevista coletiva do dia 1º de abril. O desempenho de cargos públicos ou mandatos eletivos se serviram do país ao invés de o servirem. E com esta Constituição, o país encontrará o que todos nós desejamos. Já em agosto, estava iminente a outorga de nova Constituição e a reabertura do Congresso. Nos últimos dias do mês, entretanto, um clima de tensão era percebido por todos. No dia 29, o presidente Costa e Silva chegou ao Rio vindo de Brasília e os que no aeroporto se encontravam puderam notar que seu estado de saúde não era bom. Especulações de todos os gêneros surgiram até que, a 31, houve a informação oficial. O presidente Arthur da Costa e Silva sofreu uma crise circulatória com manifestação neurológica que lhe impõe repouso absoluto. Foi submetido a exames especializados, sendo satisfatórias suas condições gerais. No mesmo dia, assumiu o poder a junta integrada pelos ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica. À nação. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar
como responsáveis pela execução das medidas destinadas a assegurar a paz e a ordem pública e de tomar as providências relacionadas com a segurança nacional, comunicam à nação que o Presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, por motivo de enfermidade, se encontra temporariamente impedido do exercício... A esta altura, era rigorosa a censura nos jornais, estações de rádio e televisões. Continuavam as especulações em torno da saúde do presidente e as unidades militares de todo o país entravam em prontidão. No dia 4 de setembro, nova transmissão em cadeia da Agência Nacional dava conta de fatos surpreendentes. Em manifesto lançado na ocasião do delito, os terroristas exigem, sob a ameaça de matar o embaixador Elbrick, que o governo faça divulgar. Nessa mesma noite, as televisões divulgaram o manifesto político dos sequestradores, primeira condição imposta para a libertação do embaixador Burke Elbrick. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, onde se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. O mesmo manifesto era divulgado pela imprensa no dia 5, enquanto se aguardava a revelação dos nomes dos 15 presos políticos que seriam mandados para o México em troca da libertação do embaixador. A revelação surgiu na caixa de sugestões de um supermercado do Leblon. No dia 6, os presos políticos seguiram para o exterior. Eu já posso informar que o avião da FAB Hércules 2456 decolou do Galeão. Nessa mesma noite, os sequestradores divulgaram nova mensagem reafirmando sua intenção de libertar o embaixador logo após notícia do desembarque dos presos políticos no México, o que realmente ocorreu no dia 7, ao anoitecer. To coin an understatement of the year, I'm glad to be back. I'm glad that the kidnappers lived up to their word and let me go, and I'm very grateful. À libertação do embaixador, seguiram-se inúmeras prisões e a informação de que as autoridades militares sabiam que os sequestradores e o embaixador tinham permanecido o tempo todo na casa 1026 da Rua Barão de Petrópolis, ocupada nessa mesma noite por contingentes militares. Nos dias seguintes, foram divulgados os atos institucionais números 13 e 14, determinando o banimento dos sequestradores e a pena de morte para casos de guerra revolucionária ou subversiva no Brasil, ambos com data de 5 de setembro. Com a ida do embaixador Burke Elbrick para os Estados Unidos, onde ficou poucos dias, e o silêncio das autoridades sobre a prisão de alguns dos sequestradores, a atenção dos brasileiros voltou-se novamente para a doença do presidente Costa e Silva, contestada por alguns. Eles podem estar certos, eu já disse a eles que eu faço questão de primar pela autenticidade. É como eu digo, uma pessoa doente, que adquire uma doença, não envergonha ninguém. Caiu no meu lar como poderia cair de qualquer outro. De modo que eu estou plenamente resignada e convicta de que ele vai ficar bom, se Deus quiser, muito breve. Nesta época, realizaram-se diversas reuniões dos altos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica e do Alto Comando das Forças Armadas para debates em torno da situação político-militar e do nome do sucessor do Marechal Arthur da Costa e Silva e do vice-presidente Pedro Aleixo. Vindo de Paris, chegou ao Rio o neurologista francês François L'Hermite para examinar o presidente doente. Je crois que en médecine, il est très difficile de prévoir et que ce qui est important, c'est de faire le bilan le jour où on examine un patient et de décider du traitement qu'il faut faire. E as autoridades militares continuavam debatendo a sucessão à procura de um nome para presidente da República. As declarações do ministro Magalhães Pinto eram a primeira manifestação pública oficial de que o Marechal Costa e Silva não voltaria à presidência. De antemão declaro
que farei todo o meu esforço para que haja uma convergência de opiniões e seja dada todo o prestígio para quem tiver de suportar essa árdua tarefa de governar. No dia 6 de outubro, realizada a última reunião do alto comando das Forças Armadas, surgia a informação de que o general Emílio Garrastazu Médici aceitara sua indicação. Recebo a indicação do meu nome para a presidência da República, consciente da responsabilidade excepcional dessa missão que me foi... No dia 14 foi baixado o ato institucional 16 da Junta Militar, que respondia temporariamente pela presidência da República, declarando vagos os cargos de presidente e vice-presidente e estabelecendo eleições pelo Congresso no dia 25. Outro ato da mesma data autorizava o presidente da República a passar para a reserva o militar que viesse a atentar contra a coesão das Forças Armadas. E nos últimos dias de outubro... Os ministros militares que substituem nesta cerimônia o eminente presidente Marechal Arthur da Costa e Silva se sentem muito honrados em proferir e adotar, pela idêntica compreensão que tem da realidade brasileira, as palavras escritas por Sua Excelência no momento em que outorgam à nação, pelas mesmas razões em que ele se inspirou, ao elaborar a emenda constitucional número 1, como instrumento que julgo essencial para defender a democracia brasileira. Anuncio o início das solenidades para a instalação dos trabalhos do Congresso Nacional. Em nome do Congresso Nacional, proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil, no período a iniciar-se a 30 de outubro de 1969 e com término a 15 de março de 1974, Sua Excelência, o senhor general Emílio Garrastazu Médici. Homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Com o mês de outubro terminou também o período de crise política no Brasil. E Brasília voltou a ser, de fato, a capital do país depois de 10 meses de isolamento político. O que importa neste momento da vida republicana é que Sua Excelência, sem qualquer preocupação de discriminação... O Congresso encerrou no dia 30 de novembro o seu período normal de sessões, iniciando o recesso e pedindo a volta à democracia plena com a revogação do ato institucional número 5, mantido pela Constituição. No menor prazo possível, a plenitude do regime democrático em nosso país. No mesmo dia, no Rio, realizava-se reunião de reabertura dos trabalhos do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, após a qual o ministro da Justiça concedeu entrevista à imprensa, rádio e televisão. Quanto a este problema, eu devo informar com a maior segurança que tanto o presidente da República quanto o Ministério da Justiça velam pela defesa da pessoa humana. Se porventura num país dessa extensão territorial se tiver conhecimento, o que ainda não tive, de atos de tortura, o Ministério saberá aplicar as medidas tendentes à punição dos responsáveis.
Posso dizer a vocês que o presidente, às 15h30, foi acometido de um infarte fulminante, e às 15h40... No dia 17 de dezembro, o Marechal Arthur da Costa e Silva morreu no Palácio Laranjeiras, onde se encontrava em tratamento desde o dia 29 de agosto, quando sofreu distúrbio circulatório que o impediu de continuar no governo. O Marechal foi sepultado com honras de presidente no dia 18, no Rio, com o país em regime de luto oficial e todas as atividades paralisadas em sua homenagem. Toda a Europa assistiu ao Festival Eurovisão deste ano. E graças à transmissão via satélite, o concurso foi visto também nas Américas, inclusive no Brasil. 4 países dividiram a primeira colocação: França, Inglaterra, Holanda e Espanha. Mas das 4 canções, a de maior sucesso foi Un jour un enfant, apresentada por Frida Bocará. Et c'est ainsi qu'il inventera la vie à sa première page, en dessinant la forme d'une orange. Cherchant le bruit de l'eau, il entendra le cri du cœur, en dessinant les branches d'une étoile. Il You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office. Os Estados Unidos começaram o ano com um novo governo e com uma série de problemas, tanto no plano interno como no externo, principalmente no seu relacionamento com a América Latina. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Previstas já na posse do presidente Nixon, surgiram divergências com diversos países latino-americanos, acentuadas quando da viagem do governador Nelson Rockefeller. O presidente Nixon
encargué Galmes desta missão. Uma missão de vir aqui e, sobretudo, de ouvir o Brasil. Ouvir, aprender e compreender os seus pontos de vista. Rockefeller chegou a Brasília no dia 16 de junho, após ter enfrentado manifestações hostis em países centro- e sul-americanos. Em novembro, divulgou relatórios sobre a viagem e ouviu críticas sobre suas sugestões, inclusive da imprensa norte-americana. We have made, and you have made, a peace offer which is as generous as any ever made in the history of warfare. It is a peace of reconciliation that is offered. A Guerra do Vietnã foi, em 1969, problema sério para o governo norte-americano. No dia 31 de julho, Nixon afirmou em Saigon que não pretendia fazer mais concessões aos vietnamitas do norte para chegar à paz no Vietnã. Mas no dia 15 de outubro, registrou-se a primeira grande manifestação pública contrária à continuação dos conflitos. What do you want? What do you want? When do you want it? Em diversas cidades norte-americanas, centenas de milhares de pessoas participaram de atos públicos de protesto contra a Guerra do Vietnã. Ocorreram incidentes em Washington, quando tentavam invadir a Casa Branca e a polícia impediu. No dia 3 de novembro, Nixon afirmou possuir um plano secreto para a retirada das tropas norte-americanas do Vietnã, anunciando, porém, a possibilidade de sabotagem da parte dos norte-vietnamitas. For these reasons, I rejected the recommendation that I should end the war by immediately withdrawing all of our forces. I chose instead to change American policy on both the negotiating front and the battlefront. No plano interno, milhões de norte-americanos foram surpreendidos em 19 de julho pelos acontecimentos que atingiram o senador Edward Kennedy, irmão mais novo de John e Robert Kennedy. Edward foi processado por não ter comunicado à polícia, como determina a lei, acidente que causou a morte de uma jovem que se encontrava em seu carro. E foram atingidos também pela revelação de que nos Estados Unidos continua crescendo o índice de crimes considerado hoje um dos mais altos do mundo. Um dos crimes ocorridos no país, que teve repercussão internacional, o da artista Sharon Tate, em 9 de agosto, evidenciou o crescimento do movimento de hippies entre os norte-americanos, fenômeno registrado também na Inglaterra, França e outros países. Pelo crime, foi responsabilizado já em dezembro Charles Manson, chefe do grupo hippie, apontado também como autor de outros crimes. I think this is a unique case without precedent, and I feel that the jury will express the Após 70 dias de julgamento, Sirhan Bishara Sirhan foi condenado à morte em abril pelo assassinato de Robert Kennedy. No final de novembro, a imprensa divulgou um novo fato que chocou bastante a opinião pública dos Estados Unidos e do mundo. Militares norte-americanos tinham praticado massacres no Vietnã, metralhando civis desarmados. A divulgação dos fatos provocou uma série de inquéritos e atritos entre empresas de televisão e o vice-governador Spiro Agnew, que acusou os veículos de comunicação de distorcer os fatos e chocar com isso a maioria silenciosa que apoia o governo Nixon. And the winner is John Green for Oliver. Barbra Streisand, melhor atriz do ano. Cliff Robertson, melhor ator. E Oliver, o melhor filme. Este foi o resultado dos prêmios Oscar deste ano. Naquela noite de abril em Santa Mônica, Califórnia, anunciava-se a melhor música de filme. And as little more we can add to this thing, and the winner is Michel Legrand and Alan Marilyn Berger for The Windmills of Your Mind, de Michel Legrand, apresentada por José Feliciano. To a tunnel of its own.
down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Like a ripple from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Have remembered names and faces, but to whom do they belong? When it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. In a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on and never spinning wheel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind, in the windmills of your mind. Windmills of your mind. Na Bolívia, o general Alfredo Ovando Candia depôs o presidente Adolfo Siles Salinas no dia 26 de setembro e revogou por decreto a legislação petrolífera para nacionalizar empresas estrangeiras, afirmando-se partidário da esquerda nacionalista. E no Peru, o general Alvarado deu prosseguimento ao nacionalismo latino-americano, encampando empresas petrolíferas e bancos, instituindo ainda a radical reforma agrária. No Chile, o presidente Eduardo Frei enfrentou séria crise com a rebelião do general Roberto Vió, submetido, já com o país em estado de sítio, a conselho de guerra e punido com o banimento. Nos últimos dias do ano, nova crise surgia no país, com as Forças Armadas em prontidão para enfrentar possível golpe de Estado contra Frei. No dia 15 de junho, houve uma partida de futebol entre as seleções de Honduras e El Salvador e os acontecimentos se precipitaram na América Central. A guerra entre Honduras e El Salvador durou pouco mais de um mês, tendo havido combates aéreos e invasão do território hondurenho. As acusações foram mútuas. De tal maneira que o futebol foi mero pretexto para acelerar en forma exagerada su plan de expulsión de salvadoreños del territorio de Honduras. Haciéndose culpable de un crimen que la historia no le perdonará jamás, el gobierno de El Salvador agredió al pueblo hondureño a mansalva, con inhumana y fría premeditación, y todo esto sin previa declaración de guerra, sin que hubiera intervenido de nuestra parte la menor provocación. A ameaça de intervenção da Organização dos Estados Americanos pôs fim ao conflito entre os dois países centro-americanos no último dia de julho.
1969 foi um ano de tensão também em outros países latino-americanos. Na Argentina, houve dezenas de greves e registraram-se atos de terrorismo, mantendo-se a ditadura militar do general Longanía. No Uruguai, a organização terrorista Tupamaros sequestrou um banqueiro de Montevidéu e o manteve preso 70 dias, negociando sua libertação com as autoridades. Em outra ocasião, os Tupamaros ocuparam uma cidade do interior por algumas horas, roubando armas, munições e os estoques de dinheiro dos bancos locais. O Uruguai, como outros países latino-americanos, passou quase o ano todo sob estado de sítio. No Brasil, foi intensa onda de terrorismo. E ir para Cuba em avião sequestrado foi a novidade do ano em matéria de protesto. Mais ou menos depois de Buenos Aires, 1 hora de voo de Buenos Aires, depois do almoço, bateram violentamente na porta da cabine, já abriram a porta e entrou um rapazola, pálido, trêmulo, cara de aloprado, extremamente nervoso, empunhando uma Colt. Em 1969, o Brasil passou a figurar na relação dos países que tiveram aviões comerciais levados para Havana por pessoas armadas. Sí, explicaron que el avión estaba tomado por ellos, que se dirigían a Santiago de Chile para abastecerse y luego a La Habana. O número de sequestros em todo o mundo em 1969 aproximou-se de 100, com os Estados Unidos à frente. Foram sequestrados e levados para Cuba perto de 40 aviões comerciais norte-americanos. Na aviação comercial brasileira, registraram-se 4 sequestros. Um Caravelle, 2 Boeings e um YS-11. O voo mais longo desviado para Cuba aconteceu na rota Paris-Rio. E ainda em matéria de terrorismo, apareceu no Brasil, em moldes cinematográficos, o assalto a bancos. Eles entraram, 2 rapazes e uma moça, e mandaram os munidos de uma metralhadora e 2 revólveres, e mandaram os funcionários para o banheiro e pediram para o contador abrir o cofre para pagar o dinheiro. Levaram o dinheiro do cofre e da caixa. Durante o ano, só na Guanabara houve cerca de 30 assaltos, na sua maioria efetuados por terroristas. Foram roubados mais de 1 milhão de cruzeiros novos. Houve ainda assaltos a agências de automóveis e outras empresas comerciais, roubos de formulários do Instituto Félix Pacheco, apedrejamento de biblioteca da Embaixada Norte-Americana, assaltos a residências e a farmácias, roubos de armas e munições e atentados a bombas. Em São Paulo foi ainda maior o movimento terrorista. Além de roubos a bancos, houve atentados a bombas de grande poder explosivo contra jornais e repartições públicas, invasão de estações de rádio para leitura de manifestos contrários ao governo, incêndio em estações de televisão e explosões de veículos. O movimento terrorista somente diminuiu com a morte do líder comunista Carlos Marighella na noite de 4 de novembro, em choque com a polícia paulista. O Festival Universitário de Música Popular da Guanabara revelou um punhado de novos compositores. O 3º lugar foi de César Costa Filho e Ronaldo Monteiro de Souza com Mirante. Aldir Blanc e Silvio Silva Júnior foram os segundos colocados com Nada Sei de Eterno. E Luiz Gonzaga Júnior recebeu o 1º prêmio com O Trem. Amor, verdade, outros hades, tantos males, pra onde vai? Quem quer saber? Uma prece, um pedido, um desejo concedido a você na omissão. Amém. Uma prece, uma graça, pelo pranto sem espanto e a saudade consentida. Amém. Minha prece, meu louvor,
ao adeus, mão contra o vento, na partida desse trem. Amém. E vai o trem, sobe serra, desce serra nessa terra. Vai carregado de esperança, amor, verdade e outros hades. Tantos males pra onde vai? Quem quer saber? Quem quer saber? Herr Dr. Heinemann, nehmen Sie die Wahl zum Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. 1969 marcou a substituição do presidente da Alemanha Ocidental com a eleição de Gustav Heinemann em Berlim, a valorização do marco e a desvalorização do franco-francês. E De Gaulle saiu do governo. Et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée, de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible. Georges Pompidou substituiu De Gaulle, anunciando a manutenção da política externa francesa e o congelamento dos preços. On nous a appris qu'il y a des cas où il faut appeler Paris, Paris, et d'autres la capitale de la France. Eh bien, d'abord, c'est évidemment la capitale de la France qui accueille aujourd'hui, en ma personne, le président de la République. Durante todo o ano, registrou-se uma onda de greves na França com prejuízos sérios para a economia do país, o mesmo ocorrendo na Itália. Já no final do ano, houve atentados à bomba em Roma e Milão, com 14 mortos e 114 feridos, iniciando-se imediatamente a caça aos terroristas. Na Espanha, o generalíssimo Franco designou o príncipe Juan Carlos de Bourbon e Bourbon para seu sucessor, e na Tchecoslováquia, Dubček foi derrubado por influência soviética. No Oriente, continuou a Guerra do Vietnã com milhares de baixas entre vietnamitas do Norte, do Sul e norte-americanos, enquanto em Paris, representantes dos Estados Unidos, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte e Vietcong continuaram discutindo a paz sem resultados. Em Hanoi, no dia 3 de setembro, morreu o presidente norte-vietnamita Ho Chi Minh, aos 79 anos. Na fronteira da União Soviética e China, ocorreram choques entre tropas russas e chinesas. E no Oriente Médio, israelenses e árabes ocuparam-se com combates esporádicos o ano todo. Na África, continuou a Guerra de Biafra. Choques entre estudantes e policiais foram registrados com frequência no Japão por causa da presença de tropas norte-americanas em território japonês. I knew the games to play. I thought I knew the way. Quarto Festival Internacional da Canção Popular, Rio de Janeiro, 1969. Um público de mais de 20 mil pessoas aplaudiu as canções de dezenas de países concorrentes. O inglês Malcolm Roberts
foi a grande figura estrangeira. Mas quem venceu novamente foi o Brasil com Cantiga por Luciana, defendida por Eva. Na paz de um beija-flor, em verso, em voz de amor, já desponta os olhos da manhã, pedaços de uma vida que abriu-se em flor. Olhos de mar, Luciana, Luciana, abrace essa cantiga por onde passa. No terreno da economia, houve a aprovação do Sistema Especial de Saques do Fundo Monetário Internacional, as crises decorrentes da valorização do marco alemão e desvalorização do franco francês e a inflação nos Estados Unidos calculada em torno de 7%. No Brasil, a inflação aproximou-se dos 25%, elevando-se em cerca de 20% o índice geral de preços. O Cruzeiro Novo começou o ano a 3,83 por dólar e terminou a 4,35. O Produto Nacional Bruto elevou-se à taxa aproximada de 7%. No esporte, o acontecimento do ano foi o 1000º gol de Pelé em jogo no Maracanã no dia 19 de novembro. Andrada, do Vasco, passou a ser conhecido como goleiro 1000. Próxima meta agora eu acho que é a Copa do Mundo, né? Fazer o possível de trazer a Copa em definitivo para o Brasil. Eu acho que o povo brasileiro merece isso e nós vamos fazer o possível para que isso aconteça. Em 1969 marcou ainda a classificação do Brasil para disputar a Copa do Mundo no México em 70. A vitória do Fluminense no Campeonato da Cidade e Taça Guanabara. A vitória do Flamengo no Campeonato de Remo e do Palmeiras no Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Assim passou o ano de 1969, último da década dos 60 e primeiro da era da conquista da Lua pelo homem. A Rádio Jornal do Brasil apresentou a história de 1969. Um retrato dos últimos 365 dias em música e informação.